faço parte do corpo diplomático já há quase 20 anos. E a Santa Sé tem um corpo diplomático que é o mais antigo do mundo, porque praticamente desde os princípios da Igreja os papas mandavam legados a representá-lo em concílios, em reuniões de bispos, ou a representá-lo aos chefes civis, não é? E, portanto, a tradição do corpo diplomático, ou representantes do Papa, é uma coisa muito, muito antiga na Igreja. Claro que com o passar do tempo e com a criação dos Estados-nações, portanto, já em 1500, portanto, a coisa começa a ficar mais codificada e a ideia de embaixadores e de anúncios apostólicos, que tem o mesmo rango, começa a ser muito mais comum e as cortes, os reis, querem mesmo um representante permanente no seu país, como é o caso de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e todos esses países, somente europeus. E depois a coisa começa a alargar-se muito mais, porque, portanto, em 1100 já tem relações com a Mongólia e mais tarde com o imperador da China. Portanto, estas relações diplomáticas entre os papas e as autoridades civis é uma coisa muito, muito antiga na Igreja. Até, se queremos até voltar mesmo para a origem, podemos dizer que nos Atos dos Apóstolos, portanto, Pedro manda um representante ao Concílio de Jerusalém. Portanto, se esse concílio até aconteceu ou não, portanto, há exegéticos que têm algumas dúvidas. Mas, quer dizer, temos concretos escritos que falam disso. E depois, nos nossos arquívios e na nossa biblioteca, que, como sabem, no Santa Sé, no Vaticano, são muito, muito antigas, portanto, temos documentação em tanto tipo de modo, em seda, portanto, em pergaminas, que, portanto, atestam destes representantes que iam, mandados pelo Papa, e que também o Papa recebia, portanto, representantes, legados e embaixadores de outros reinos junto ao Papa. Portanto, e é nesse contexto que vem, portanto, digamos, esta nómina. O Papa Francisco esteve na Arménia e na Geórgia em 2016. Nós temos já relações diplomáticas oficiais já há mais de 40 anos, 50 anos, e, portanto, no caso da Geórgia, já desde junho do ano passado, não tinha lá anúncio, tinha sido transferido e, portanto, estamos a falar de praticamente 10 meses que faltava lá o embaixador do Papa, e ele estava a fazer pressão, e o Papa, portanto, mandou, digamos, um colaborador que é ali bastante perto do Papa para ir lá, e eu sinto-me muito honrado e muito privilegiado, também com certa, digamos, trepidez para ir. Mas é verdade que queria, na sua opinião, queria ser um simples padre? Quando eu me ordenei, já tinha feito os estudos universitários e depois só mais tarde é que eu pensei em ir para o seminário. Portanto, já era uma decisão ponderada, uma decisão, portanto, de um adulto e consciente do que era o serviço de um pároco, não é? E, portanto, de facto, eu via-me, portanto, a servir uma comunidade, talvez mesmo um missionário na América Latina ou num outro lugar, mas não me via nestas vestes, não me imaginava nestas vestes, isso é certo. Muito bem, foi chefe, ou se calhar ainda é, chefe de protocolo do Vaticano, organizava aqueles encontros com o Papa, Barack Obama, Donald Trump, Marcelo Rebelo de Sousa, Angela Merkel. Como é organizar um evento desse? Bem, é curioso, porque o embaixador da Geórgia na Santa Sé, numa vez brincando comigo, dizia: bom, já encontrou mais chefes de Estado que ninguém na Geórgia encontrou. Bom, isso pode até nem ser muito certo, mas de qualquer maneira era uma observação muito interessante. Os encontros, portanto, a finalidade dos encontros, que era para criar um ambiente positivo e conduzivo para um bom diálogo com o Papa. Porque com estes chefes de Estado... É difícil organizar? Depende do chefe de Estado, depende um pouco das diferentes condições em que eles vêm. Portanto, ultimamente tivemos o presidente da Turquia que veio e, portanto, foi todo num contexto particular, com a Terra Santa, e depois temos, já há 59 anos, ele não vinha visitar o Papa, não vinha nenhum chefe de Estado da Turquia. Portanto, havia
uma certa bagagem, se podemos dizer assim, que, portanto, entrava dentro do contexto. E, portanto, depende nós obviamente temos indicações, temos parâmetros em qual nós trabalhamos e às vezes também temos que ter a coragem de dizer isso é uma ideia extraordinária, mas não podemos fazer isso. Às vezes temos que ter essa coragem também. E tudo, portanto, num modo também sutil, mas também claro, porque nós também temos os nossos, na Santa Sé tem as suas, portanto, as suas limitações e os seus parâmetros nas coisas que quer fazer, não é? O Papa Francisco acha que foi uma lufada de ar fresco para a Igreja? Bom, eu acho que sim, digamos que cada Papa portanto, é colocado pela Providência. E se nós hoje encontramos no momento histórico e com as personalidades históricas que temos, é porque também o caminho foi preparado antes. Não é? Cada Papa é a providência de Deus e cada um tem o seu contributo. Portanto, o Concílio Vaticano II não era possível, chamado por João XXIII, sem Pio XII, que tinha já preparado tudo. Portanto, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu rol, o seu papel no preparar também o caminho do outro. E o Papa Francisco, é óbvio que, portanto, começou logo a inspirar os católicos e aqueles que estão fora, digamos, da Igreja, que não são católicos, mas cristãos ou mesmo de outras tradições religiosas. E também começou a motivar. Inspirou e motivou, mas também, portanto, conseguiu, portanto, colocar ao topo da agenda internacional, portanto, assuntos que já não se falava. Portanto, eu recordo-me, havia ali uma altura que só se falava em bancos que se faliam, a falência de bancos, problemas económicos, e não se falava de uma pessoa, da dignidade humana. Portanto, dava-se mais prioridade praticamente às questões económicas do que uma pessoa que morria. Não, há qualquer coisa aqui que não vai. E o Papa Francisco, portanto, é aquele que tem falado muito da solidariedade, dos refugiados, dos imigrantes, portanto, da pobreza, e tem colocado estes temas e estes argumentos ao topo da agenda internacional. E isto eu acho que tem sido bastante por causa do peso moral que o Papa Francisco tem. Sr. Bispo, aquilo que o Papa Francisco transmite para o exterior é de uma pessoa de um trato muito simples, isso é verdade? Sim, é muito transparente. Aquilo que nós vemos ele é assim muito, digamos, à mão, se eu posso dizer assim. É uma pessoa de fácil trato, de fácil conversa, um enorme senso de humor, e isto também é um marco de inteligência e um homem de Deus, nisto não há absolutamente dúvida nenhuma. Falou um bocadinho de todos esses conflitos que vão acontecendo por este mundo fora. Qual é o papel da Igreja nesta situação? Bom, tradicionalmente a Igreja tem sido sempre um ponto de referência, tem sido sempre convidada também a participar, especialmente quando há conflitos, porque apresenta um ponto de vista diferente, não é? Um ponto de vista que se centra, portanto, nas questões que são mais elementares, mais importantes para o ser humano. E claro que nós interessamos muito da dignidade do ser humano, não é? E em vez de interesses económicos, políticos, ideologias. Portanto, nós interessamos na dignidade da pessoa como tal. E então, muitas vezes são chamados, são convidados, portanto, não só a dar o seu parecer, mas também, às vezes, mesmo a mediar isto. Portanto, temos o exemplo entre o Chile e a Argentina no Estreito de Beagle. Já celebraram mais de 30 anos desta paz que foi feita entre os dois países e foi convidado, Santa Sé foi convidada pelos dois países e ao convite ela aceita e mediou e procurou, portanto, o que era mais justo e melhor e aceitável, porque os acordos têm que ser concordados, não podem ser roubados, têm que ser concordados, porque assinar um documento, mas se as partes não acreditam naquilo que estão a assinar, aquilo não vai para parte nenhuma. A Santa Sé procura de ir ao coração dos assuntos. O que é que vocês acreditam? Como é que podemos resolver este assunto? E, portanto, há numerosos casos em que a Santa Sé tem estado presente. Trabalha-se com uma certa
prudência, muito tranquilos, porque é assim que se dá passos avante. Bandeiras e publicidade geralmente não vai muito longe, não é? Sr. Bispo, esta questão da política, nós estamos, a política está na nossa vida. A instabilidade que se vive, os políticos têm alguma responsabilidade? Bom, nós todos temos responsabilidade para o bem comum, não é? E portanto, a vida política tem o seu lugar para defender a justiça, e a Igreja também tem o seu lugar também nisto. A Igreja sempre propôs, portanto, a doutrina social da Igreja, não é? Que é o ser humano, cada um tem o direito de ter uma voz, não é? No seu futuro, naquilo que quer que o seu futuro seja, e é importante que seja ouvida. Eu creio que isto deve ser tudo concebido como um serviço. A política tem que ser um serviço ao povo, assim como a Igreja também é um serviço ao povo. E, portanto, tem que também ser com muita humildade, porque ao fim e ao cabo se queremos realmente procurar o que é melhor e essencial, tem que ser com um serviço com grande humildade, também na política. Nasceu nos Açores, deixou a sua terra muito novo, há muitos anos. Como é que acompanha hoje em dia a vida açoriana? Com muito, muito interesse. Portanto, eu não venho aqui como turista. Eu venho aqui como um da terra. Portanto, basta pensar que, portanto, os meus pais conservam sempre uma casa nas Velas e, portanto, nós sentimos aqui muito na nossa terra, entre o nosso povo, entre a família e, portanto, acompanhamos muito o desenvolvimento que tem acontecido aqui nos Açores com muito interesse e muito orgulho e, portanto, sabemos que deste povo que tem saído pessoas extraordinárias ao serviço do bem e, portanto, é sempre com muita satisfação e orgulho que vemos, portanto, as coisas a progredir e a desenvolver. O que é que o mais preocupa nos Açores? Bom, é claro que nós estamos preocupados do modo que as pessoas vivem, que haja empregos, que o nível de vida seja, portanto, seja a nível de saúde, seja a nível de empregos, seja ao nível portanto, a instrução de escolas, que essas coisas que portanto, se possam ter aqui na nossa sociedade. Isto são os temas clássicos da Igreja, não é? De preocupar-se da educação e instrução, educar-se da saúde, educar-se do emprego e do produzir, digamos, para o bem comum e da sociedade. Portanto, isto são tudo coisas que nos preocupam e que nós sabemos que também os governos estão muito preocupados com isso e procuram fazer o que podem com os recursos que têm, não é? Isto é também a outra parte. Mas nós vemos muitas possibilidades e muitas imaginação e criatividade no procurar de fazer alguma coisa com os recursos que há. Isso temos que também reconhecer. A Igreja tem um papel importante na sociedade. Como é que está a Igreja nos Açores? A Igreja nos Açores, eu acho que é uma igreja jovem, cheia de vida e, de facto, eu sou muito grato ao Dom João Lavrador, o Bispo de Angra e dos Açores, por esta possibilidade que me deu para vir visitar, cumprimentar, digamos, o nosso povo. Ele teve palavras muito, muito carinhosas e congratulatórias no meu respeito e, portanto, eu acho aqui um clero jovem, cheio de vida, portanto, é também muito... É muito importante, não é? Que é importante, não é? E, porque, portanto, aqui muitas iniciativas e eu quando venho aqui encontro-me com os sacerdotes e de um grande, digamos, um leque, portanto, de experiências, digamos, eu sinto-me sempre muito, muito motivado e muito encorajado. Os Açores têm muita coisa a oferecer. Sr. Bispo, vamos saltar um bocadinho para a diáspora, para os imigrantes. Acha que os imigrantes têm um papel importante no futuro dos Açores? Portanto, está a falar com um que é um produto da diáspora, porque eu saí para fora com 3 anos e, portanto, com 52 anos que eu vivo fora dos Açores. Eu acho que sim, eu acho que os Açores, os açorianos, os portugueses, para falar, que se encontram fora, têm muito a contribuir para, portanto, a nossa terra. E eu acho que eles interessam-se e são felizes de ser convidados para participar na vida
da terra. Portanto, sei que acompanham, portanto, os acontecimentos, os desenvolvimentos aqui do arquipélago. Sei que, portanto, está no seu coração. Sei que também nós temos a tendência a dizer que portanto, é o turismo da saudade, mas eu creio que é mais do que isso. Eu acho que é o sentir-se mesmo parte de um povo e, portanto, sim, quer dizer, muito bem o turismo da saudade, mas eu acho que é mais do que isso. E reduzir só ao da saudade, eu acho que não é só isso. E é, portanto, o da diáspora, portanto, está mesmo interessada e sente-se orgulhosa de contribuir de algum modo. E nós temos portanto, tantas pessoas que vivem na diáspora que, portanto, estão muito bem preparadas em tantos diferentes campos e que, portanto, sei que convidados que seriam muito felizes de contribuir e de tantos modos para... Hoje em dia, tem habitualmente contactos com alguns imigrantes? Bom, claro, nós temos a residência em Ottawa, no Canadá, e por vezes sou convidado também a visitar outras comunidades em outras partes da América do Norte. Quer dizer, sim, tem contactos, às vezes um pouco limitados. Nos últimos anos tem sido muito limitado, porque a função era uma função muito abrangente, uma função muito empenhativa, mas sim, e talvez os contactos maiores que eu tenho tido nos últimos 6 anos e nos últimos 20 anos que tenho estado em Roma, têm sido com visitas que têm vindo a Roma. E aparece de toda a parte do mundo, visitas açorianos e portugueses que têm vindo e que, portanto, gostam de visitar, gostam de conhecer São Pedro, a Santa Sé, o Vaticano, e, portanto, aí é um momento de compartilhar, portanto, as dificuldades, os desafios, mas também as esperanças e as alegrias que sentimos. Muito bem, vai ter que deixar Roma, não é? Vai ter que deixar brevemente Roma para iniciar um novo ciclo da sua vida. Sim, eu faço conta de, lá para o 31 de maio, estar na capital da Geórgia, Tbilisi, e, portanto, iniciar a nova missão. Portanto, terei que, portanto, estar sensível a certos rituais, digamos, da vida diplomática, a começar com a apresentação das cartas credenciais aos chefes de Estado, seja da Geórgia como da Arménia, e portanto, conhecer os bispos, os fiéis, mas também conhecer, portanto, o povo em geral e, portanto, integrar-me. Eu acho que é um ministério muito de proximidade. Como sabe, na Geórgia é um mundo, portanto, é da Igreja Ortodoxa, que tem toda uma tradição muito rica. Os católicos são menos de 1%, portanto, de facto, é uma missão de diplomacia, mas não diplomacia no modo, digamos, protocolar. Digamos, é uma proximidade que eu penso com os braços e o coração do Papa Francisco, que é isso que estou chamado a representar. E eu estou muito entusiasmado, abraço muito esta nova missão com um enorme entusiasmo. Sr. Bispo, tenho a certeza que os nossos espectadores, nomeadamente os açorianos, estão ansiosos por saber como é que é o seu dia-a-dia. Bom, eu sou, primeiro e sobretudo, um sacerdote e, portanto, faço as orações, o breviário, a celebração da missa e depois, obviamente, temos que ir ao encontro das pessoas, sejam católicas ou não, não é? E, portanto, na nova missão, portanto, será uma questão de ver, portanto, tantos aspectos e campos onde nós podemos cooperar, seja na solidariedade, seja no procurar uma coabitação e paz, porque há certas regiões que têm uma certa dificuldade com outros países vizinhos e tem também muitos imigrantes que estão a chegar, muitos refugiados que estão a chegar para a Geórgia. Portanto, há uma missão realmente de mostrar e testemunhar aquilo que é ser cristão, aquilo que é ser católico, em terras onde os católicos são muito poucos. Está aqui nos Açores, uma visita rápida, digamos assim. Tem tido contactos com entidades, com o governo dos Açores?
Bom, eu tenho me sentido muito privilegiado, o interesse que tenha visto para, portanto, me encontrar, para a gente se cumprimentar, tenha visto contactos a todos os níveis e tenha visto expressões de satisfação e congratulatórias muito tocantes, portanto, a todos os níveis da sociedade e, de facto, portanto, o presidente da região é uma pessoa que conheço, já visitou Roma e também a nível dos municípios, portanto tem visto um grande, digamos, acolhimento, expressões de bem-vindo, não é, e de encorajamento, não é, porque sentem de qualquer modo que um dos seus está também a servir num outro âmbito e, portanto, isto tem sido uma coisa muito satisfatória para mim. Sr. Bispo, para terminar esta nossa conversa, se eu lhe pedisse uma mensagem para os açorianos cá e também para os milhares de imigrantes que estão na diáspora, olhando para a Câmara, qual é a sua mensagem? Portanto, os açorianos é um povo de bem, de coabitação, onde as suas tradições e o seu bem viver, digamos, com princípios e valores, eles levam isso para onde vão. Nossas tradições religiosas são muito ricas e, digamos, se falo como pessoa de igreja, um homem de igreja, se nós no estrangeiro, na diáspora, onde nós nos encontramos, portanto, damos boa testemunhança daquilo que nós somos e que levamos, portanto, digamos, o coração e os braços da igreja para onde vamos, é graças ao dia-a-dia dos imigrantes da diáspora que se encontram dispersos em todo o mundo. E é isso que dá o bom nome da nossa região. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. E Lusocan TV, em Winnipeg. SMTV. Somos televisão nos Açores.